arquitetura e as artes muito se beneficiam da geometria e da matemática na busca de soluções espaciais. Bigode e a professora Luciana vieram ao Parque do Ibirapuera para ver o que faz da arquitetura e das esculturas uma fonte inesgotável de situações que podem ser exploradas com criatividade quando se quer descobrir a matemática no parque. E aí, Luciana, você vem sempre aqui ao parque? Eu venho sim. Eu também gosto de vir aqui. Isso daqui, para mim, é um verdadeiro laboratório de matemática. Uma sala de aula ao ar livre. Consigo pensar em situações interessantes para propor para crianças de qualquer série. Você consegue ver matemática aqui nesse entorno? Apesar de já ter vindo várias vezes, eu nunca fui desafiada a olhá-lo e procurar matemática aqui. Vamos ver se hoje a gente consegue. Hoje vamos ver aqui alguma matemática que não está lá nos livros de matemática. Aqui que está nas formas dos edifícios, na arquitetura do Niemeyer, está nas esculturas dos artistas plásticos que estão aqui espalhados. E a gente também pode formular problemas muito interessantes, como por exemplo, medir a altura de uma árvore, de um obelisco, sem ter que subir na árvore e no obelisco. Você consegue imaginar como é que se faz isso daí? Nunca pensei nisso, Bigode, nunca. Nunca fui levada a pensar que isso é possível de ser feito. Mas é bem simples, eu vou te mostrar qual é o procedimento. Na verdade, tudo começou com Tales de Mileto, né? Tales de Mileto, o primeiro matemático de que se tem notícia. Ele ficou conhecido por ter descoberto uma maneira de medir a altura das pirâmides do Egito sem ter que subir nelas. A pirâmide de Quéops, chamada de a Grande Pirâmide, foi construída por volta de 2550 a.C. Media 146,6 metros de altura quando foi construída, o que equivaleria hoje a um edifício de 48 andares. Quando visitou o Egito, Tales surpreendeu os faraós ao calcular a medida da altura da pirâmide de Quéops, medindo a sombra que ela projetava no solo. E como ele fez isso? O procedimento que ele desenvolveu ajudou a desenvolver a geometria. Ele trabalhou basicamente com a ideia de semelhança de triângulos. E isso levou ao desenvolvimento de uma outra área da matemática, que é a trigonometria, que é utilizada por topógrafos, aerofotogrametristas, agrimensores, engenheiros. Então, o parque é um ambiente ótimo para introduzir a trigonometria, medir a altura de árvores, de edifícios, daquele obelisco. O método do Tales é muito engenhoso, viu? Pensando no método do Tales, é possível medir aquela árvore, Bigode? Qualquer árvore aqui do parque, desde que tenha um pouco de sombra. Mas aquela árvore, eu vou te mostrar como é que funciona. O procedimento do Tales é engenhoso e simples. E está baseado nas sombras, e dali ele desenvolveu a teoria da semelhança de triângulos. Os triângulos semelhantes têm os ângulos respectivamente iguais. Tales sabia que se os dois triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais. A ideia dele foi a seguinte: ele chegou perto das pirâmides, fincou uma estaca e observou. O momento em que a sombra da estaca era do tamanho da estaca, ele foi lá e mediu a sombra da pirâmide. Tales levou em conta que uma vez que o Sol está muito distante da Terra, seus raios podem ser considerados paralelos. Quando então a sombra do bastão, o S pequeno, ficou exatamente do mesmo tamanho do bastão, H pequeno na nossa fórmula, imediatamente Tales mediu a sombra. Como eu sou um cara prevenido, eu sempre tenho um transferidor e um esquadro no bolso. Esse esquadro ele é do formato triângulo isósceles e retângulo. Esse ângulo é 45 graus. Você percebe que o tamanho da sombra é igual ao tamanho da escultura. Ó, olha lá, coincidiu. Tá vendo? Então esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Então nessa altura, o tamanho da sombra deve ser aproximadamente igual à altura da escultura de árvore. Agora vamos medir o comprimento da sombra, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Como o meu passo deve ter aproximadamente uns 80 centímetros, então a distância, o comprimento dessa sombra deve medir 4,80 metros. Esse deve ser o tamanho dessa escultura aqui, 4,80 metros. E foi esse o procedimento que o Tales usou para determinar, sem ter que medir, sem ter que fazer muitas contas, tá? A altura das pirâmides egípcias.
Muito interessante, Bigode. Bigode errou por pouco, cerca de 20 centímetros. O tamanho correto da escultura é 5,03 metros. Bigode, no caso da escultura, a gente teve a felicidade de chegar lá e ter um ângulo de 45 graus que foi favorecido pela posição do sol. É possível generalizar isso para medir outras coisas, como, por exemplo, o obelisco? A altura não importa ali. Naquele caso, nós tivemos um pouco de sorte, porque o ângulo de inclinação do Sol com a horizontal era 45 graus. Então, bastava usar um esquadro 45, 45, 90. No caso do obelisco, tá? Ou com uma outra inclinação, o método de Tales serve. Basta que eu tenha um outro triângulo para comparar. Por exemplo, eu posso medir a sua altura e o tamanho da sua sombra à mesma hora e depois medir apenas a sombra do obelisco. Aí uma simples regra de 3 permite resolver o problema. Esse é o obelisco do Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Seus 72 metros equivalem a um edifício de 24 andares. Para o professor que não tem esse material, existe uma outra forma de fazer esse cálculo, de medir isso com os alunos? Olha, o material não é problema não, porque régua, esquadro, transferidor, de baixo custo tem em todas as escolas, é que nem borracha, lápis e o caderno. O grande estímulo é exatamente você colocar os alunos frente a uma situação real, como essa que a gente está querendo ficar desafiado a medir a altura de uma árvore que a gente não vai subir, um obelisco, um edifício muito grande que a gente não vai subir, não vai fazer uma medição direta, tá? Matemática em toda parte. Matemática em toda parte. Tales de Mileto foi um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Ele criou um engenhoso método para determinar a distância de um navio à praia. Naquele tempo, a informação era importante para que os habitantes da cidade se defendessem de ataques inimigos. Imagine a situação de um soldado daquela época que precisasse medir a distância de um navio até a praia. Considere o navio no ponto A a uma certa distância da praia. O soldado visa o navio perpendicularmente e finca uma estaca no ponto na praia. Então, ele faz um quarto de volta, formando um ângulo reto e caminha, ladeando a praia. Anda em linha reta, contando os passos até um ponto C, onde finca outra estaca. Depois, o soldado continua andando na mesma direção, contando o mesmo número de passos que percorreu entre as estacas B e C. Ele para no ponto D, onde finca a terceira estaca. Ele faz um giro de 90 graus no sentido horário, seguindo em linha reta no sentido oposto à linha AB, de costas para o navio. O soldado anda e anda e só para quando há um alinhamento entre a sua posição no ponto E, a estaca no ponto C e o navio no ponto A. Quando isso ocorre, ele só precisa medir a distância entre o ponto E e o ponto D na beira da praia. Esta será a mesma distância AB entre o navio e a praia. A explicação é simples para quem sabe alguns fatos básicos da congruência de triângulos. Temos 2 triângulos, ABC e CDE. Os ângulos B e D são ângulos retos, ou seja, medem 90 graus. Os ângulos BCA e DCE são opostos pelo vértice. E os lados BC e CD são iguais, porque o soldado tomou cuidado de contar o mesmo número de passos. Trata-se, portanto, de 2 triângulos congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. É isso que encanta na matemática da antiga Grécia, a simplicidade e a engenhosidade. Vamos fazer um jogo. Eu vejo geometria em todas essas obras de arte aqui do parque. Até nessa aqui? Até nessa aqui. Nossa! O que você está vendo? Polígonos. Um octógono, prismas. E aqui nesse labirinto? Qual é a geometria? Eu vejo metade de uma esfera. Acertou.
uma semi-esfera e arcos de circunferências. Aqui nessa escultura a gente não tem nenhuma forma regular. Que geometria você está vendo aí? Aqui dá para perceber que o artista ele produziu a irregularidade a partir da regularidade. A parte externa é como se fosse um polígono incompleto, né? Verdade. Mas aí tem uma relação angular muito interessante. Agora a parte interna, se você imagina uma semicircunferência em que eu corto em 3 partes e faço uma variação no ângulo. Eu adoro essa obra aqui. O que você vê? Essa perpendicular. Perpendicularismo do espaço. Essa daqui não vai ser tão fácil. É bem difícil. O que você está vendo aqui? Essa é bem difícil, hein, Bigode? A base você sabe, né? Eu né? não saberia te dizer Bom, que forma é essa. Essa daqui é uma das formas mais apreciadas pelos matemáticos, né? O autor chamou de pedra torcida, mas na verdade, matematicamente falando, ela é uma fita de Möbius. Ela tem uma particularidade que é uma figura que tem uma única face. É verdade. Tá? Então o dentro e o fora se confundem, tá? Mas na escola a gente pode fazer, vou te mostrar, com uma fitinha de papel, e as crianças apreciam, acham muito interessante. Essa é uma forma que é apreciada também por artistas e os matemáticos utilizam como exemplo de uma área da geometria chamada topologia. O matemático alemão August Möbius criou uma superfície que não tem uma orientação. Não tem frente nem costas, não tem início nem fim. O fato foi considerado um feito no mundo científico. Para construir uma fita de Möbius, corte uma fita longa de papel, faça uma volta numa das extremidades e cole na outra ponta. Cortando-se a fita longitudinalmente, aparece uma outra fita, mas com o dobro do tamanho. O Parque Ibirapuera tem cerca de 1.100.000 metros quadrados, né? Que equivale a 110 hectares. E ele recebe mensalmente uma população de 1.100.000 pessoas mensais. Essa população está estimativamente distribuída em termos de 30.000 pessoas durante a semana, de segunda a sexta-feira, 75.000 pessoas nos sábados e aos domingos, quando acontecem eventos, cerca de 130.000 pessoas, variando um pouco em função do grande evento do parque, que é o Sol. Aqui você tem um auditório e onde acontecem os shows. É importante que nós tenhamos uma estimativa do número de pessoas que vêm ao Parque Ibirapuera, muito porque todas as situações de limpeza, de manutenção, toda a questão de efetivo de segurança. Então, por exemplo, se nós considerarmos aí uma área de 4.000 metros quadrados, vamos supor, o cálculo que normalmente é apresentado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo seriam, no máximo, 4 pessoas por metro quadrado. Então, se nós tivéssemos uma área de 4.000 metros quadrados, a gente teria aí 16.000 pessoas em termos estimativos, né? Ainda bem que existe a roda, senão a gente não ia poder dar esse passeio de bicicleta, não é? É verdade, não ia poder fazer um monte de outras coisas, né? Eu fico pensando, às vezes, nas perguntas das crianças com relação à invenção dessas coisas. Elas perguntam? O que elas perguntam? Quem inventou? Como é que foi? Como é que era antes de ter esse formato? E você consegue imaginar uma época em que não existia roda? Então, a gente busca algumas referências na história, mas não se tem exatamente a resposta para isso. É isso mesmo, Bigode. Quer saber quem inventou? Eu quero. Bom, quem inventou eu não sei. Não é possível determinar quem é que inventou. Mas é possível determinar aproximadamente quando é que surgiram as primeiras rodas, né? Os estudos históricos apontam para cerca de 5.000 anos atrás, né?
E tudo indica que, assim, os antigos homens das cavernas, eles estão observando as formas curvas, olhando para o sol, para a lua, vendo o formato de uma fruta, atirando uma pedra na água, que você vê círculos concêntricos também, né? Mas a ideia da roda propriamente dita, ela deve ter surgido quando alguém, vamos fazer de conta, alguém viu uma tora, uma árvore cai e ele percebe que ela rola. Aí ele percebe que ela rola. Essa que é a ideia. Essa propriedade de rolar deve ter chamado a atenção deles. Você sabe que os egípcios, para carregar aqueles monolitos de pedra para construir as pirâmides, você já chegou a ver algum documentário sobre como é que eles carregam? Não. Bom, mesmo os pescadores, né? Eles carregam um barco colocando uma tora na frente da outra, na frente da outra. Qual é a ideia aí? É que o círculo é uma curva de largura constante, então não dá solavancos. Né? Perceber essa propriedade, né, de que é uma curva de largura constante, levou o homem a querer criar a roda. Então, ao invés de levar a tora para poder carregar, alguém teve a ideia de simplificar isso e cortar uma seção dessa tora. Aí surge a primeira roda. Tá? Você imagina, então, eu corto dois discos de uma tora, tá certo? De seção circular, tá? E eu coloco um eixo, tá? E uma tábua. Sobre esse eixo, eu carrego as coisas que eu tenho que carregar. Aí, onde colocar o eixo? Alguém teve a ideia, então, que a melhor posição do eixo é aquela que é equidistante do contorno da roda, tá certo? Então esse vai ser o centro da roda. Legal conversar com os alunos que alguém teve a ideia depois de testar, depois de fazer outras coisas. Há um desenvolvimento até chegar nas rodas atuais, roda de magnésio, de tungstênio. Era a tecnologia que era possível. Né? Exatamente. O círculo aparece em muitas coisas. Você já parou para pensar sobre o porquê que os pratos têm um formato redondo? Não. Mas se você imaginar bem lá na antiguidade, aqueles tornos, como é que eles faziam, aquelas cerâmicas, né? Ele está girando alguma coisa em torno de um eixo. Daí vem essa propriedade da curva. A distância do centro da roda, C, até um ponto do seu contorno, é o raio da circunferência, R. Algumas curvas são determinantes nas estruturas arquitetônicas que nos cercam. Repare que essa menina usa um prato para marcar um disco de papel numa folha. Depois, dobrando ao meio e novamente ao meio, ela descobre onde está o ponto central do disco. Com um compasso, a menina confirma que o ponto central está correto. É assim que se aprende de um modo bem simples como achar o centro de um disco de papel. Quando eu estudei, era muito chato, não tinha essa relação histórica. Eu tinha que decorar uma definição. A definição é uma circunferência, conjunto dos planos, dos pontos do plano equidistantes de um ponto fixo. Essa questão histórica, você acha que aproxima as crianças das questões do conceito da matemática? Olha, essa é a grande bandeira dessa nossa série, é exatamente mostrar aquilo que, fora daquela discussão formal, né? Mostrar a matemática do cotidiano, explicar por que as coisas são como são, né? Nada das coisas que estão no nosso entorno, sejam feitas pela natureza, sejam feitas pelo homem, é por acaso. Você vê aqui no Parque do Ibirapuera, quantas construções têm uma estrutura em formato de curvas. Nos vários segmentos do ensino você pode aprofundar mais e trabalhar conteúdos mais complexos, né? No final do ensino da 8ª série, eu posso estudar outras curvas que eles estudam, faz parte do currículo, a parábola, né? Da função do segundo grau. Bom, a parábola ela aparece na antena parabólica. A parábola foi estudada por Galileu Galilei. Galileu estudou o movimento de projéteis sendo lançados e submetidos à lei da gravidade. Hoje, podemos ver um exemplo disso nos jatos d'água do Parque do Ibirapuera. Matemática em toda parte. Matemática em toda parte.
Depois de andar aqui pelo parque, de conversar sobre a matemática que existe aqui, que tipo de atividade a gente pode instigar os alunos a fazer? Olha, tem atividades dos mais variados tipos, com os mais variados objetivos, obviamente, né? E conectado com muitas áreas do conhecimento, como, por exemplo, as artes plásticas. Junto com a professora de artes, as crianças podem aprender a construir mandalas, padrões simétricos, reconhecimento de curvas em obras de arte, na arquitetura. Um estudo interessante que eu tenho visto alguns professores fazerem é pedir para as crianças pesquisarem logotipos, o formato dos logotipos. Você vai prestar atenção, você vai se surpreender. Mas há centenas, milhares de logotipos que a base ou é um círculo ou é uma elipse, que é uma curva especial. A elipse é uma curva que tem como se tivessem dois centros, né? Mas assim, na verdade são dois focos. Na verdade é a circunferência que pode ser entendida como um caso particular de uma elipse em que os dois focos coincidem. Então, conexões com artes, mas uma coisa que eu gosto muito, e gosto demais, né? Provocar as crianças, provocar os adolescentes, assim, por que as coisas são como são, sabe? Levá-los a não descartar perguntas. Pensando aqui no passeio no parque, Bigode, que tipo de atividade a gente pode propor para os alunos? Bom, vamos ver duas coisas. Esse parque era um parque rico em formas que estavam em obras de arte. Foi bastante favorecido. Então você pode obter o registro, desenho livre ou mesmo fotografias e depois, com isso, inclusive discutir a definição, os conceitos, as propriedades, a nomenclatura, etc. e tal. Agora, um parque, ele tem muito mais coisas, né? Os brinquedos do parque têm propriedades geométricas. Tem um montão de coisas para você poder falar daqueles assuntos que são assuntos de natureza curricular. Cabe ao professor, na sala de aula, organizar isso. Aí... Falando em organização, me faz pensar assim, para o professor que tem dúvida com relação à nomenclatura, à existência, à utilidade mesmo disso, como é que ele consegue atrelar isso a um planejamento que seja eficaz para os alunos? Bom, o planejamento é assim, eu acho que o professor, antes de mais nada, ele tem que ter claro qual é o objetivo que ele tem para aquela sequência didática. Vamos começar por aí, certo? Suponha que um dos objetivos é exatamente que as crianças enriqueçam o seu vocabulário. Olha, as crianças vão desenvolvam a linguagem matemática. Usar a linguagem matemática, mas sem pedantismo, usar direitinho, entender a natureza das coisas. Então, por exemplo, eu pessoalmente gosto demais de fazer uma viagem etimológica, fazer uma arqueologia então, das palavras. A gente pode concluir que é importante nomear as coisas corretamente com as crianças desde pequenininho. Desde pequenininho. Nomear, mas não no sentido de ser chato. Olha, não é assim que se faz. Tá? Antigamente, na época da matemática moderna, se exigia exageradamente que as crianças chamassem circunferência, só contorno, círculo, o miolo. Às vezes há alguns exageros, né? O importante é ela entender o sentido das coisas. Então, tem tantas palavras do cotidiano que tem a ver com essa origem. Por exemplo, a palavra circo. A palavra circo, bom, ele virou um substantivo associado a um tipo de arte, né? Mas, na verdade, tem muito a ver com o formato das tendas que os circos eram organizados, né? Os ônibus circulares, né? Quer dizer, você tem a presença das ideias geométricas em palavras do cotidiano. É importante que as crianças saibam o que está por trás das coisas. Quem sabe, bem perto de você, perto da sua escola, tem um parque também. Pois é, como você viu, boas aulas de geometria e trigonometria podem ser dadas num ambiente bem gostoso. Afinal, tem matemática em toda parte.